Está processando, não sei se está gravando. Pronto. Bom dia para todo mundo. Nós vamos começar esse nosso encontro de hoje, retomando, revisando, recuperando mais uma vez a próxima atividade avaliativa que vocês vão me entregar, certo? E depois eu vou mostrar pelo menos um exemplo de um texto que eu considero que ficou bem escrito e que pode inspirar, ajudar vocês para essa nossa nova atividade, certo? Um exemplar da atividade anterior, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou compartilhar uma janela. Tá aqui. Eu já expliquei essa tarefa antes, eu estou retomando com vocês, tá? Para, enfim, ficar mais ainda claro que vocês vão aproveitar os nossos próximos debates, vamos dizer assim, para mais ainda terem condições de fazer essa tarefa, mas vocês até já teriam condições de fazer, certo? Então está aqui, atividade avaliativa, eu chamei de o gênero crônica, porque vocês vão praticar a produção de um texto que se aproxima muito do que seja realmente uma crônica. E eu fiquei muito contente porque de alguns textos que eu já vi e dos textos que vocês já fizeram para a atividade anterior, como atividade avaliativa anterior, sem nem sequer a gente dizer que era uma crônica, os textos acabaram ficando como crônicas, né? E aí, no que nós estudamos esse gênero, que nós vimos que ele pode contar uma história, pode descrever uma situação, tem várias formas que vocês podem dar, diferentes tons que vocês podem dar, pode ser uma reflexão, como a crônica reflexiva que nós lemos, né? De Christina Hahn, enfim, a crônica depois da morte, isso tudo está postado para vocês olharem de novo, se quiserem, tá? Então, depois disso, eu proponho essa atividade aqui, olha, redige uma crônica de ao menos 30 linhas. Por que ao menos 30 linhas? Porque com menos de 30 linhas não se faz nada, certo? Então, ao menos 30 linhas vocês vão fazer sobre um fato do cotidiano. Alguma questão do dia a dia. Teve gente que foi bem do dia a dia mesmo, uma narrativa da interação com o pai, pronto. Uma narrativa da ida para a aula e pegar o ônibus, etc. Tá? Teve gente que foi para algo assim, bem... Abri a porta da minha casa, pronto. Me deparei com isso. Está tudo certo, certo? Agora, vocês vão fazer o que como exercício? Vocês vão fazer um nexo, vocês vão estabelecer uma relação com um capítulo de Alice no País das Maravilhas. Isso vocês já leram Alice, já fizeram nexo de algum tema com o capítulo que vocês leram, certo? E esse capítulo já foi destinado ao nome de vocês na tabela que está na atividade lá postada, certo? Aí o que vocês necessariamente, isso é o que está escrito aqui, né? Sobre o nome relacionado com o capítulo. Então, o que necessariamente, obrigatoriamente, vocês vão ter de fazer nessas 30 linhas? E eu dou a dica. Dedique um parágrafo. Opa, é o contrário. Dedique um parágrafo aqui, olha. Dedique um parágrafo para cada item desse, certo? Destacar algo que ocorra no capítulo, vocês já fizeram, só vão revisar. Indicar um aprendizado de sabedoria útil para a vida que você pode ter ali a partir desse episódio que você destacou no capítulo. Vocês vão, aqui ainda nesse mesmo parágrafo, né, como item 2, associar o aprendizado permitido no episódio escolhido com algo do dia a dia. É claro que eu estou trabalhando com vocês aqui a cadeia de relações, o conjunto de associações, uma ideia que puxa a outra, para vocês serem orientados a produzir um texto, o que vai ser útil para o resto da vida de vocês. Então, é óbvio que esse algo do dia a dia, cadê? Está aqui, esse algo do cotidiano. Certo? Ok? Exemplificar um possível ganho cotidiano. Então, você destacou alguma coisa, então, a partir do que você aprende no capítulo, olhe, o que a pessoa ganha? Qual é o ganho que a pessoa tem? Gente, eu estou explicando a atividade errada, não é? Vocês não me disseram ali. Não é essa atividade, não. Eu vou parar a gravação, esquece tudo. Esquece tudo. Essa atividade vocês já fizeram, né?
Mas eu vou mostrar, porque aí eu leio o texto que o aluno já fez. Não, o novo tem mito, o novo tem tragédia, certo? Enfim, mas serve, eu vou continuar gravado, porque aí o que acontece? Eu explico agora como o texto que eu leio, que eu vou ler depois de explicar isso, como ele deu conta disso para tirar a nota máxima, tá? A regra não é a mesma, tá? A regra não é a mesma, está postado outro. Então, construir um parágrafo com algo positivo para o leitor, certo? No final do texto, algo positivo, certo? E uma potencial perda. O que, que a pessoa perde se a pessoa desconsiderar a sabedoria do capítulo? Isso também é para estar no texto. Então, o meu objetivo era outro, quando eu comecei a ler, eu abri o arquivo equivocado, mas vai servir para vocês entenderem melhor essa redação que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou parar o compartilhamento dessa atividade que vocês já fizeram. Eu estava achando estranho, acontece, né? Ao vivo, não tem diretor, sou eu comigo mesmo. Enfim, agora eu vou abrir o outro arquivo em que nós vamos encontrar justamente o texto que alguém escreveu e que deu conta dessa proposta aqui. Então, abrir, compartilhar uma janela, vou compartilhar esse PDFzinho aqui. Pronto. Então, olhem para a tela dos celulares, dos computadores de vocês. Olhem para as redações de vocês, mentalizem as letras de vocês. E se vocês estiverem escrevendo com algo muito diferente do que essa pessoa escreveu em termos de letra, de caligrafia, vocês precisam treinar, aperfeiçoar essa letra para quando um dia tiverem situação de tensão, vocês conseguirem fazer uma letra legível. Porque se sua letra não está boa, fazendo na tranquilidade do seu lar para mandar para mim, imagine quando você estiver tenso numa situação de prova. É minha obrigação orientar vocês a fazerem isso, certo? Então, essa pessoa fez essa tarefa, essa produção textual para dar conta daquela proposta que eu acabei de ler com vocês, certo? Porque não é bom ficar dando desculpas. Olha o título, é o nome do texto. Então, a expectativa é que, ao ler esse texto, você encontre a explicação. Por que não é bom ficar dando desculpas? Agora, para esse texto atender a proposta, ele precisa destacar um episódio de um capítulo de Alice no País das Maravilhas, associar esse capítulo com algo do dia a dia, mostrar o que esse capítulo traz de aprendizado. Esse aprendizado vai ser associado com um ganho que alguém tem ao levar em conta esse aprendizado. Esse aprendizado vai ser associado com uma perda que alguém tem se esquecer, se ignorar esse aprendizado, e vai precisar ter alguma mensagem positiva ao final. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, vocês vão curtindo o texto, é uma crônica reflexiva, e vamos ver no que dá, certo? No capítulo 11 de Alice, encontramos várias lições, mas a que quero destacar é a de que o rei chama a primeira testemunha do julgamento, que era o chapeleiro. Então, é um texto que dá por implícito que nós conhecemos o capítulo, mas é um período inicial aí nesse texto que dá conta dele por si mesmo. Você descobriu, se não sabia, que no capítulo 11 de Alice tem uma espécie de quê? De julgamento. Você sabe que tem um rei ali e você sabe que a testemunha é o chapeleiro. Vamos ver o que acontece lá, certo? Ele chega, ele quem? O chapeleiro, né? Ele chega diante do rei e o narrador diz o seguinte, aí nós vamos ouvir o narrador da história contar para a gente o que aconteceu e ouvir o que as personagens falaram. 2 pontos. Aspas simples aqui, olha, se vocês estão conseguindo ver o cursor, aspas simples antes de peça e aspa dupla. As aspas duplas é porque é o que o narrador disse. E a aspa simples é porque dentro do que o narrador disse, tem o que o chapeleiro falou. Então está tudo correto aí, certo? Peço perdão, Sua Majestade. Ele começou. Aí fecha as simples, porque foi o que o chapeleiro falou. E aqui ele começou, é o narrador dizendo que ele começou a falar isso. Vírgula. Agora vem o que o chapeleiro continuou falando, olha. E por trazer isto, mas não tive tempo de terminar meu chá quando fui enviado para cá. E você para e diz, opa,
de estar tudo coerente, tudo concatenado, tudo coeso. Porque olha o título, eu já consigo ter a pista. Porque não é bom ficar dando desculpas. E aqui o chapeleiro acaba de apresentar uma desculpa. Todo mundo está acompanhando, digo aí no chat, nesse trecho aqui, final, ele acaba de dar uma desculpa. É a deixa para o que o texto vai continuar fazendo, certo? Digam aí se estão acompanhando o meu raciocínio. Podemos ver ao nosso redor, aí começa a reflexão a partir do que o parágrafo anterior destacou. Podemos ver ao nosso redor, poderia ter vírgula aqui, olha, podemos ver, vírgula, ao nosso redor, vírgula, pessoas, porque você pode ver pessoas. Como colocou informação entre o verbo poder aqui, ver, e o que é visto, então vírgulas, tá? Mas também não seria erro, porque há gramáticas que dizem que isso é facultativo. Podemos ver ao nosso redor pessoas como o chapeleiro, olha, porque não é bom dar desculpas. Muitas vivem de dar desculpas. A personagem, que personagem? O chapeleiro, para não repetir chapeleiro, né? A personagem poderia ter terminado a caminho do julgamento ou ter deixado em casa sua refeição. Olha que sofisticação essa frase. E bem elaborada. Poderia ter terminado. Aí você diz, terminado o quê? O complemento vem no final, perfeitamente bem escrito. Ter terminado a caminho do julgamento ou deixado em casa o quê? Ter terminado ou deixado em casa a sua refeição. Mas não o fez. Quando as pessoas, aí agora vem a tarefa, eu tenho que dizer uma sabedoria a partir de um trecho de Alice. Quando as pessoas se acostumam a dar desculpas, dificilmente assumem erros e problemas da sua vida diária. Agora vamos pensar, não é? Mais concretamente, ganhos, perdas e esse aprendizado. Por exemplo, alguém que trabalha como autônomo não pode ficar dando desculpas, porque senão ninguém vai valorizar o trabalho dele. Dele quem? Do alguém que trabalha como autônomo. Não vai ganhar clientes fiéis. E as pessoas não vão querer mais os seus serviços. Não teria essa vírgula aqui não, tá? E as pessoas não vão... Aliás, tem porque você tem aí dois sujeitos. Então, podemos aprender que não é bom sempre darmos desculpas, porque deixamos de ser produtivos no que fazemos e nos tornamos inseguros, preguiçosos e vamos ser positivos só quando formos bem-sucedidos. Aí aqui poderia melhorar um pouquinho, mas cumpre a tarefa dá, tá? Já quando fracassarmos, vamos fugir e começar a dar desculpas. Então, se eu levo em conta a sabedoria do livro, que ele não precisava dar desculpas, que ele poderia dar um jeito de resolver a situação, comer logo, não levar para frente do reino, depois de ter feito o que era errado, não adianta mais nada, né? Então eu tenho a perda, se eu não levo em conta essa sabedoria, num exemplo concreto. Se eu sou profissional autônomo, profissional liberal, eu vou ter várias perdas. Meu trabalho não vai ser valorizado, eu não vou ter clientes, enfim, vai ser uma perda ruim. Ou vai ter consequências ruins, né? Aí o texto continua, olha. Será totalmente o oposto. Quer dizer, se eu levar em conta essa sabedoria de que não adianta, quando eu faço uma coisa errada, querer botar desculpas, já será totalmente o oposto, tanto para quem trabalha para si mesmo, como para qualquer área da vida. Certamente vamos dar desculpas em algum momento, mas não podemos deixar virar rotina. Veja que é um texto honesto, é um texto que é completamente possível de ser escrito por uma pessoa de 15, 16, 17, 18 anos. Não tem a profundidade da crônica que nós vemos aqui da psicóloga clínica hospitalar Cristina Hahn, mas mesmo assim é uma crônica reflexiva que tenta trazer, digamos assim, o leitor para pensar algo do cotidiano e suas possíveis ganhos e suas possíveis perdas, tá? Todos nós, agora uma mensagem positiva para o futuro, todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida, mas para isso devemos buscar a excelência e não ficar dando desculpas. Então, se esforce e assim acontecerá e assim alcançará seus objetivos. Perfeito, pessoas. Então, essa é uma tarefa, que é um texto que, obviamente, precisaria de um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, se fosse para ser publicado e tal, mas eu acredito que eu dei nota máxima para isso aí, porque cumpriu todos os quesitos e não tem problemas de
digamos assim, de convenções da escrita, pontuação, acentuação gráfica, separação silábicas, assim, muito gritantes. Tem coisinhas para serem revisadas, tem dados para serem ali ajustados, mas não está passível de perder pontos por causa das convenções, tá? Então, esse momento aqui, eu vou tirar o compartilhamento para encerrar essa primeira parte. Certo? Então, esse momento aqui serve, vocês revejam, se for o caso depois, serve para inspirar vocês na produção de texto que vocês vão fazer. E eu vou dizer, já está postado, vocês já tiveram acesso, eu até já expliquei para vocês, tá? Então, vocês vão refazer essa atividade que vocês já fizeram, sendo que vocês vão acrescentar, do jeito que tem lá no material postado, vocês vão acrescentar alguma reflexão, alguma informação sobre tragédia e sobre mito. Tá? Além de associar com algo do cotidiano e Alice no País das Maravilhas, vocês vão encontrar uma forma de associar sua reflexão com algum aprendizado sobre mito e tragédia. E vocês vão construir uma crônica sobre essa atividade de ensino remoto. Eu acredito que agora a minha memória falhou e eu falei coisas que não são exatamente a tarefa. Por isso eu não vou encerrar esse vídeo sem colocar a tarefa aqui. É a melhor coisa que eu faço, né, gente? Vamos aqui. Acho que minha mente falhou e eu disse coisas que não era precisamente o que tem lá. Então, para evitar confusão, a gente tem tempo ainda, são 9h23, vou gastar mais 5 minutinhos com isso aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a atividade avaliativa. Tá aqui. Para eu dizer as coisas de modo preciso, tá? Abrir uma janela. Eu estou altamente alterado porque eu passei a noite toda em claro com alguém na minha casa com problema de saúde. É engraçado como transparece, né, gente? Já abriu. Eu vou repetir, Davi, mostrando o próprio arquivo, tá? Porque eu tentei disfarçar, tentei segurar de todo jeito. Olha, esse ano eu dei aula para vocês com sérios problemas de coluna, correndo para médico, tomando remédio. Eu acho que eu consegui disfarçar bem, não contei, não falei nada, fazendo fisioterapia, enfim. Mas hoje foi demais, porque eu não dormi nada. Foi 000, a noite todinha cuidando de uma pessoa com febre, sabe? Mas, vamos lá. Então, esqueçam o que eu falei agora há 2 minutos e foquem no que está projetado aí. Digam primeiro para mim se vocês estão conseguindo ver. Estão? Atividade avaliativa. Dá para ver. Obrigado, Marcela. Então, olha, escreva manualmente uma crônica sobre o ensino remoto. Então, gente, a minha mente não me permitiu ser tão organizado quanto em outras aulas, mas dá para entender. Eu comecei este vídeo mostrando uma tarefa avaliativa que vocês já fizeram, segui o vídeo mostrando uma redação que, a meu ver, merece nota máxima, cumpriu todos os quesitos da tarefa que eu mostrei, e tem uma falhinha aqui, outra ali de pontuação, de uso de conectivo, mas que mereceu nota máxima, tá? E agora eu estou mostrando a tarefa que vocês vão fazer para me entregar no dia 5 de dezembro. Eu espero que agora minha memória esteja certa, mas tem a data lá no sistema, na data que está no sistema, certo? Então a atividade é essa que eu vou explicar de novo. Eu já expliquei no nosso encontro anterior e vou explicar agora outra vez para ficar mais ainda claro. Olha, escreva manualmente uma crônica. O que é uma crônica? Para nós aqui, de maneira bem simples, um texto que trata de algo do cotidiano. E o tema dessa crônica, que é esse algo do cotidiano, é esse aqui, olha. O ensino remoto em que você está envolvido. Eu já vou ter uma avaliação da sua participação nesse curso, da atuação minha como docente, sem mencionar nomes de outros professores. Vocês podem até remeter abstratamente, eu estou orientando bem direitinho aqui, viu? Não é para mencionar o nome de nenhum professor. E aqui essa crônica não é para ter nada carregado. A crônica não é para ter coisa carregada, é para ser uma coisa leve, para nossa reflexão, certo? A ideia minha, quando eu pensei essa produção, era que ela fosse algo até engraçado, algo descontraído, entendeu? É essa a ideia. Não é nada carregado, não. Já basta esse nosso período, certo?
Eu perdi o que eu mais gosto, que é estar diante do aluno, que é ler com o aluno, trazer o texto, volta o texto, enfim. Então, sobre esse ensino remoto, o que é que vocês teriam a dizer? Certo? Dizer, neste caso aqui, é descrever, narrar, refletir, falar alguma coisa sobre a atuação docente. Eu estou interessado que vocês digam alguma coisa sobre minha atuação diante de vocês, certo? Então, dizer, descrever, narrar, aí vocês escolhem. Um vai dar um tom mais sério, outro tom mais cômico, um vai ser mais reflexivo, outro vai ser mais argumentativo. A crônica permite tudo, tá? Algo sobre a atuação de vocês. Essa atuação de vocês pode ser sua, sem você dizer seu nome, tá? Ou pode ser do conjunto dos alunos, como é que foi e tal, certo? Outra coisa que para você dar conta desse tema é orientado, indicar e comentar algum aprendizado relacionado com tragédia. Então, ao longo desse ano trágico, para completar, ainda terminamos estudando tragédia, né? Fica até cômico, mas o programa orientou isso e eu tenho que cumprir o programa, tá? Então, aqui, olha, citar algum trecho de uma tragédia grega. Que sabedoria ficou para vocês? Tá? Então, traz isso para cá, no mesmo parágrafo aqui, a mesma orientação que eu dou para cada item desse, um parágrafo, certo? Esse aqui é o símbolozinho do parágrafo. Indicar e comentar algum aprendizado que tem a ver com mitologia grega, que é agora o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, certo? E citar algum episódio de mitologia grega. É o desafio de vocês. Tudo vai estar dado. O desafio de vocês é organizar isso em texto, tá? E para fechar, apresentar uma conclusão, tá? E formulem um título tão bom quanto aquele. Por que, que a gente não deve estar dando desculpas? Tá aí, um título simples, objetivo, que realmente dá conta do que o texto apresentou, né? Para você poder ser uma pessoa respeitável, ganhar mais dinheiro, etc, etc, etc. Tá? É essa a nossa tarefa. Eu vou parar o compartilhamento e a gravação e vou dar continuidade a esse nosso encontro aqui. Tudo bem? Vou parar agora.